Paz, irmãos, bom dia, terceiro dia do nosso desafio, minha Bíblia, e eu espero que você tenha carregado sua Bíblia aonde você vai, e assim você vai demonstrar cada vez mais o seu amor pela Bíblia, o seu amor pela Palavra de Deus, e para não ficar só na teoria, vamos para a prática, né? Nós temos que meditar na Palavra de Deus, e hoje é o dia do capítulo 3 de João, onde Jesus inicia falando para Nicodemos sobre o novo nascimento. Sem o novo nascimento, nós não conseguimos ver o reino de Deus, não conseguimos entrar no reino de Deus, não conseguimos participar de tudo que o reino de Deus é e nos oferece. Nós precisamos nascer de novo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, decidimos nos batizar, ali começa uma nova jornada, ali começa um novo ciclo, ali começa de verdade a nossa vida com Deus. Então, se você já aceitou Jesus, se você já se batizou nas águas, você hoje está podendo viver as maravilhas que o reino de Deus pode proporcionar. Para que fique bem entendido, reino de Deus e reino dos céus é um pouquinho diferente. O reino dos céus é no céu, é na eternidade. O reino de Deus é aqui, é em nós, é dentro de nós. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele diz para nós orarmos assim: venha a nós o teu reino. Então, quando você nasce de novo, você passa a viver as maravilhas do reino de Deus. Quando você nasce de novo, você passa a viver tudo aquilo que o Senhor ele te proporciona. Mas o versículo mais importante do capítulo 3, na minha opinião, é um dos versículos principais da Bíblia, se não o principal, é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou, Deus me amou, Deus nos amou primeiro. E a partir desse amor, ele entregou o único Filho dele para vir a essa terra, para morrer por nós na cruz do Calvário. Nós temos então a vida eterna à nossa disposição. O capítulo 3 de João e todo o Evangelho, mas hoje estamos falando do capítulo 3, fala algumas vezes sobre a vida eterna. Fala com Nicodemos, depois Jesus menciona novamente aqui. João Batista, depois ainda no capítulo 3, vai falar sobre a vida eterna. João diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quando nós entregamos a vida para o Senhor, quando nós amamos o Senhor, quando nós nascemos de novo, nós podemos viver as maravilhas do reino de Deus com a certeza, com a convicção de que somos salvos e viveremos com Ele eternamente. E a última coisa que eu quero falar do capítulo 3, lembrando que o nosso vídeo aqui é para ser bem objetivo. Então, por isso você precisa ler em casa a sua Bíblia, ou no trabalho, no carro, onde você estiver. Você precisa ler, examinar, meditar nessa palavra, porque há uma infinidade de coisas aqui, só no capítulo 3, que Deus pode falar ao teu coração nesse dia. Mas para encerrar o nosso vídeo aqui, a terceira coisa que me chama a atenção é quando João Batista está falando novamente aqui, e ele diz no versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista aqui agora está falando de Jesus e dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Para você lembrar, nós lemos no capítulo 1 e também no capítulo 2 que João estava batizando, estava pregando arrependimento. João Batista batizou o Senhor Jesus, não é ali no Rio Jordão, e só que aqui os discípulos de João estavam um pouco meio em contradição entre João e Jesus, e João disse: não, eu sou aquele que veio preparar o caminho, ele é o Messias, ele é o Salvador, então agora convém que ele cresça e que eu diminua. Que o nosso coração seja assim. Toda vez que nós estivermos falando do amor de Jesus, todas as vezes que nós estivermos servindo a Jesus e durante todo o nosso dia, durante o nosso dia a dia, porque tem uma expressão que eu gosto muito, que o crente, o cristão, ele é a Bíblia que o mundo vai ler. Não é? Você hoje está carregando a sua Bíblia, você hoje ama a sua Bíblia, mas as pessoas que não conhecem, que não têm acesso ou que até mesmo a rejeitam, a Bíblia que elas vão ler é a vida de um cristão. Então, que na sua vida, que na minha vida, nós tenhamos sempre em mente que ele cresça e que a gente diminua. Que Jesus cresça
que Jesus apareça, que o Espírito Santo se manifeste e que a gente diminua. Amém? Que Deus abençoe. Leia o capítulo 3, medite no capítulo 3, aproveite o seu dia. Se você esqueceu sua Bíblia, volta lá correndo e pega ela e leva ela contigo. Durante 21 dias, minha Bíblia e eu. Tem sido bênção, é apenas o começo de tantas coisas bonitas que Deus está fazendo e vai fazer ainda na sua vida. Amém? Deus abençoe, gente.